Sejam bem-vindos, psiconautas, ao seu novo canal no YouTube. Aqui vamos fazer uma viagem pela mente humana, passando pela psiquiatria, psicologia, antropologia e todas as ciências que de alguma forma se relacionam com o comportamento. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe o seu like, adicione o canal, ative os sininhos de notificação e envie comentários. Isso vai permitir que a gente fique juntos por um longo tempo. Eu sou Rodrigo Ramos, psicodramatista e psiquiatra, e este é... Quem é o senhor, por favor? Roberto Canton, sou médico, psiquiatra, São Paulino, paulistano, tenho 1,77, tenho... Mentira. O melhor é que é 75. São Paulino, eu gostei do São Paulino. 75, achei que tinha mais, cara. E esse daqui, né, é o meu querido amigo... Quem? Ricardo Abel Evangelista, médico psiquiatra, terapeuta interpessoal e... Basicamente isso. Esqueceu né? Eu sou mais mais o que resumido. você Eu ia pode falar ser. alguma coisa, mas deixa. Assim é o suficiente. É isso aí. Vamos, nesse momento, assistir a nossa paciente de hoje. Essa não é a primeira vez que eu procuro tratamento. Há cerca de 10 anos, eu passei por um quadro depressivo que surgiu após o término de um relacionamento. Eu namorava há 6 anos. Falávamos sobre casar e subitamente ele terminou. Ele começou a ficar mais frio, distante, até que um belo dia ele disse que não estava mais na mesma vibe. E por isso colocaria um ponto final na nossa história. Após o término com o Eduardo, a minha vida ruiu. Eu entrei numa depressão muito forte. Eu pensei diversas vezes em suicídio e eu cheguei a ficar afastada do trabalho. Eu nunca consegui entender o porquê o relacionamento acabou. Eu sentia-me culpada, incompetente e sem condições para um dia formar uma família. Eu iniciei tratamento, tomei medicação. Inicialmente a dose não fazia efeito, mas foi aumentando progressivamente até que eu comecei a me sentir melhor. Com o tempo eu fui voltando ao normal. Até que 6 meses depois, eu desmamei os remédios sozinha e interrompi o tratamento. Eu nunca vi com bons olhos essa coisa de tomar remédio para ficar bem. Eu preciso dar conta de mim mesma. Apesar da melhora, a minha sensação era de que algo havia sido trincado e depois colado, mas que mesmo assim havia permanecido uma cicatriz. O medo de voltar a sentir os sintomas da depressão sempre me rondaram, variando a intensidade, ora mais leve, ora mais forte. E há cerca de 1 mês, o que era apenas medo tornou-se real. Eu comecei a sentir novamente os sintomas. Parece que as coisas começaram a perder o sentido e eu fiquei progressivamente mais triste. Eu percebo que há 2 semanas eu não tenho mais energia para nada. Eu estou numa posição relativamente boa no trabalho. Eu sou coordenadora de marketing de uma multinacional de alimentos. Me dou bem com a chefe, com os pares, apesar de me sentir sozinha e solitária entre eles, de não pertencer mais a esse ambiente. Eu tenho me considerado uma farsa. Eu acho que tudo começou novamente após uma avaliação ruim que eu tive no trabalho. Eu sempre fui muito bem avaliada.
mas foi apontada uma queda de rendimento e realmente eu não consegui realizar algumas entregas. Eu não bati todas as metas. Na verdade, muito poucas pessoas bateram, mas o fato é de que algumas pessoas conseguiram e eu não aceito não ter conseguido. Eu acho que eu serei demitida a qualquer momento. A empresa me colocou em um programa de recuperação, mas eu estou absolutamente sem vontade, sem crença. Eu não acredito que eu possa conseguir me recuperar. Não dá certo. Na realidade, para mim, nada do que eu faço tem valor ou sentido. Eu quero mostrar que eu posso dar conta de minhas responsabilidades. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não quero mais nada de nada. Sabe o que eu quero? Eu quero ficar deitada no quarto escuro, sem ouvir nada nem ninguém. Minhas amigas me chamam para sair. Eu tenho uma turma relativamente boa, mas eu não quero sair. Eu não quero ver gente. A minha libido zerou. Sexo virou uma palavra absolutamente distante de mim. E é horrível se sentir assim. Sobretudo para quem tem uma história como a minha, e ainda mais sendo pela segunda vez. Eu venho de uma família maravilhosa. Eu sou a terceira filha e filha caçula. Meus pais eram pobres, mas deram duro. Trabalharam muito para eu estar onde eu tô. Meu pai passou muito tempo da vida como pedreiro. Mas depois, quando eu estava na adolescência, ele conseguiu se estabelecer como um empreiteiro. Então nossa vida melhorou. Eu nunca tive muito contato com a parte da família dele, pois moram muito longe. Meu pai mal fala deles. A minha mãe me conta que o irmão mais velho dele se matou e esse assunto é um tabu. Eu sinto que ele prefere fingir que esse irmão nunca existiu. A minha mãe sempre foi dona de casa. Era alguém perfeccionista e por causa dela a nossa casa sempre foi um brinco. Tudo no lugar, na hora certa. Ela não atrasava um minuto sequer para nada. E sempre foi muito exigente com a gente. Eu me dava melhor com meu pai porque parece que ele me compreendia melhor. A minha mãe já era mais dura, exigente. Ela cobrava bastante que a gente tirasse boas notas e que tivesse uma conduta exemplar. E hoje eu tô aqui, me sentindo mal, desvalorizada, achando que eu não mereço a vida que eu tive. Quando eu olho pra frente, tentando pensar no futuro, não vejo muita coisa. Nem sei se viver ainda vale a pena. Eu acho que eu virei um peso para os outros. É interessante como ela, de alguma forma, a gente está trazendo os psiconautas para dentro do consultório de psiquiatria, né, Ricardo? Exatamente, exatamente. Esses casos semelhantes ao dela não são nem um pouco raros, não é? E, bem, eu acho que a gente pode conversar sobre o caso dela, eu acho que dá para abordar de duas formas, né?
um pouco sobre o conteúdo exato do que ela diz, mas um pouco sobre como ela se mostra, né? E em psiquiatria a gente faz muito isso, né? A gente pratica no dia a dia uma técnica chamada exame do estado mental, né? Que para isso a gente usa técnicas de uma disciplina chamada psicopatologia clínica. E isso é muito interessante, né? Mesmo como psiquiatra já há muitos anos, até hoje eu acho muito interessante essa área da psicopatologia, porque isso facilita para o profissional fazer uma leitura mais aprofundada do seu paciente, ainda que o paciente não esteja dizendo exatamente aquilo no texto da fala dele, não é? Então, o que chama atenção, né? Primeiro, qualquer pessoa que olha vai ver essa moça e qual a impressão que ela passa? Ela parece uma moça radiante, feliz, empolgada? Não, não. Vocês percebem que ela tem um olhar mais pouco empolgado, você percebe por aqui na TV, né, para a gente ver um pouco dela. Claro. O tom de voz dela mais baixo. Vocês percebem até mesmo a velocidade do pensamento dela, né, que em psiquiatria a gente chama isso de curso do pensamento, sutilmente alentecido. Ela não fala com vigor, com uma empolgação, com uma velocidade. Não, ela fala de maneira branda. E assim vai, ao longo do discurso inteiro dela, não é? Além disso, você pode fazer uma análise também da atitude dela. A atitude é um pouco da avaliação postural, de como ela se coloca em cena, né? Ela é um pouco recurvada, com as mãos paradas, ajuntadas, né? A expressão facial dela, né? Que a gente em medicina denomina facies. Olha que nome bonito esse, né? A expressão facial coerente com um estado de tristeza, dá uma impressão de tristeza. E essas impressões são valorizadas em psicopatologia, não é? Além disso, se a gente analisar mais o que ela diz, o pensamento dela em si, além de eu já ter comentado sobre o curso do pensamento, que é a velocidade com que ela coloca as palavras, você entra no conteúdo, o que ela diz em si. E em vários momentos ela dá a impressão de uma desvalia, né? Que é uma avaliação de si mesma um pouco mais para baixo, um pouco mais negativa. Ela também fala sobre uma certa desesperança em relação às coisas, mas no fim da fala dela, ela fala que se sente um peso, dando a impressão de uma ideia de culpa, algo assim, não é? E esses são alguns elementos, daqui a pouco eu lembro de algo mais para a gente comentar, mas que vão formando um cenário que leva o médico a suspeitar de que o paciente não está no seu melhor estado de humor. E eu estou usando aqui a palavra humor no sentido psiquiátrico da coisa. No dia a dia, todo mundo sabe o que significa humor, né? Fulano é bem-humorado, ou fulano é mal-humorado. Mas em psiquiatria o humor tem um sentido um pouco diferente. Um pouco, não tão diferente assim. Mas humor significa um tônus do estado emocional predominante da pessoa, não é? Então aqui a gente classificaria o humor dela com um humor mais polarizado para o deprimido mesmo, ou humor entristecido, tá? E que estas avaliações que eu estou fazendo agora, elas são totalmente baseadas no momento dela, né? No momento que ela se apresenta aqui. Não é uma avaliação baseada no histórico dela. A avaliação do histórico é outra. Aí a gente leva muito em conta isso em psiquiatria, não é? A gente avalia a anamnese, o histórico, tudo que aconteceu, tudo que conduziu ela até aqui. Mas tudo que eu estou falando é um recorte do momento, é como a gente percebe ela, não é? E também, em algum ponto, na avaliação do conteúdo do pensamento dela, ela faz uma menção de uma desesperança muito grande, talvez aumentando um risco de será que ela sente que vale a pena continuar viva ou não? Ela não fala abertamente sobre isso, mas tem um dado aí já de anamnese, né, que ela menciona um histórico familiar, parece que tem um tio paterno dela que tirou a própria vida. E isso também é levado em conta. Isso é muito interessante, né? Porque a gente tem algumas evidências do suicídio ter algo genético, né, Canton? Sim, a apresentação até de histórico familiar, né? Que isso amplia o risco, né?
de um suicídio que se repita. Então, quando você tem um paciente deprimido, com uma história, né, de suicídio familiar, familiares mais próximos, isso a gente tem que ampliar aí o cuidado, né? Então, por vezes, utilizar até a internação psiquiátrica, né, para promover aí uma proteção maior para esse indivíduo, né? Olhando um pouquinho do exame de estado mental, né, o que chama a atenção e que eu acho que é interessante os psiconautas saberem é que, assim como o Ricardo descreveu o humor, existe um outro conceito que a gente usa, que é o afeto, que também não é o afeto popularmente conhecido. Afeto é um clima. E é muito impressionante como a música ela é a grande representação do afeto. Ou seja, o psiquiatra, quando ele está atendendo um paciente, ele também está conectado com o que ele está sentindo. E você veja que atender a Ana vai deixando a gente para baixo junto com ela. E a gente tem que estar atento. Olha, o clima é ruim, o afeto é congruente com o humor. Quer dizer, ela não está dizendo que está triste e está dando risada. Ela está dizendo que está triste e ela está trazendo um clima de tristeza. Então, na nossa consulta, a gente sempre ouve uma sinfonia. O discurso do paciente é uma sinfonia que vai fazendo com que a gente comece a entender um pouco mais da dinâmica dele. Eu, assim, também acho importante ressaltar, nós, enquanto sujeitos atendendo a esse paciente, de alguma forma há uma sintonia nesse estado então, que se apresenta. E o instrumento, acho que fundamental para que haja essa sintonia é a empatia. Né? Então, que a gente possa se colocar no lugar do outro. E acho que isso ela traz muito, né? Esse vídeo ele amplia para a gente nos colocarmos no lugar dela. Né? Então, a gente é convidado, de alguma forma, a vivenciar todo esse desconforto emocional que ela também está passando. Né? Outra coisa que é interessante são os trajes, né? Porque geralmente é uma coisa que a gente analisa bastante. Sim. E o paciente que está mais eufórico, ele tende, isso não é um absoluto, mas ele tende a usar roupas mais vigorosas, mais coloridas, etc. O paciente mais deprimido, ele vai tentando o tom mais pastel, tom mais neutro, né? Isso não é uma ferramenta absoluta do diagnóstico, é um item que nós vamos pondo lá e fazendo um checklist para que ajude a gente no diagnóstico. Né? Esse exame do estado mental ele é bastante complexo, tem múltiplos itens, né, onde o psiquiatra vai percebendo isso ao lado do que o paciente vai falando, não é? E isso que o Rodrigo falou é importantíssimo, vai ao encontro do que o Roberto disse. O psiquiatra valoriza muito como ele se sente, a sensação produzida por aquela interação. Né? Isso tem a ver com empatia, isso tem a ver com a captura da avaliação do afeto, né? Do momento ali da consulta e da avaliação. Então, o psiquiatra se utiliza de si mesmo como uma espécie de termômetro também de como aquela interação está fluindo e de como isso pode ser correlacionado com qualquer alteração do estado mental do outro. Não é? Isso é uma das ferramentas que a gente utiliza numa avaliação. Eu costumava dizer assim para os nossos residentes, o estetoscópio, o cardiologista usa o estetoscópio como ferramenta. Quem que é o estetoscópio do psiquiatra? Ele mesmo, né? Ele é o grande indicador da situação toda, né? Exatamente. Agora, vamos falar um pouco de depressão. Você trouxe um pouco de depressão, Ricardo? Fala. Depressão. Bom, primeiro que sempre eu comento para alguns pacientes meus, né, que estão nesse estado depressivo, que depressão não é um sinônimo de estar triste. Né? Eu acho que essa é a primeira questões que as pessoas fazem, até desvalorizando, de certa maneira, o estado depressivo. Né? O estado depressivo é um estado patológico. Estar triste, não. Mas qual é a diferença? Primeiro que todas as emoções saudáveis do ser humano, elas são válidas. Elas são estados reativos à vivência interpessoal, as interações com o meio ambiente, e dependendo do que acontece nesse meio ambiente externo, pode haver a evocação de um estado emocional coerente. Exemplo, se acontece uma coisa boa, você pode ficar alegre, fatos
terríveis te deixam triste, uma provocação te traz raiva. Até a inveja, né? A gente pode legitimar a inveja, que é Inveja. coisa do demônio. É uma coisa natural, né? Natural, desde que haja o provocador externo e a pessoa sinta, tudo bem, isso só sinaliza que ela é um ser humano funcionante, né? Agora, o estado de tristeza na depressão, ele se enquadra como um dos sintomas que compõem uma grande lista de outros sintomas da síndrome depressiva. Então, estar deprimido para o médico não é apenas estar triste. A tristeza faz parte do quadro, aliás, pode fazer parte. Porque em psiquiatria a gente se apoia muito em critérios diagnósticos que foram estudados, analisados extensivamente para ver se eles fazem sentido dentro de um corpo diagnóstico, vamos dizer assim. Então, para a gente suspeitar de depressão, a tristeza faz parte, mas nem sequer é obrigatória. Pelos critérios pode haver tristeza ou presença de anedonia e hipobulia, que são nomes técnicos. Anedonia é incapacidade de sentir prazer das coisas. Coisas que antes eram muito prazerosas, de repente não tem mais sentido. A pessoa faz aquilo e tem gosto de sopa de papelão. Assim, não empolga mais. Isso é anedonia. Impossibilidade de ter prazer. Adorava jogar futebol, agora perdeu completamente a graça. Perdeu prazer. Ia na academia, aquilo não traz nada de alegria, não empolga. Bom, Você gostava muito de futebol e virou São Paulino, né? Também. Aí É foi uma coisa ficando mais sua, deprê, né? Eu acho que ele está aproveitando para fazer até uma consulta aqui, tá se criando, né? Pegar uma avaliação dos colegas. Esse seria o desencadeante de nós, do nosso querido time, mas Vocês um dia são a gente vai paulinos, né? superar isso. Claro. E eu mencionei também hipobulia, que é um conceito mais simples, é redução das vontades, né? O desejo, as vontades de realizar as coisas. E é claro que hipobulia e anedonia andam de mãos dadas e tal, mas eventualmente vem junto com depressão. É muito comum esse trio, né? Hipobulia, anedonia e tristeza, né? Pode acontecer. E tem outra diferença. Geralmente as tristezas normais, vamos dizer assim, elas são muito circunstanciais. Você consegue atrelar muito, muito claramente uma situação desencadeadora com os sentimentos de estar triste. E não tem nada de errado nisso. Isso é saudável. Isso só mostra que a pessoa funciona bem. Ela reage ao mundo em torno dela e pode ficar triste, pode chorar, pode ficar desanimada num canto. Não tem problema. Começa a talvez ser um problema quando esse estado de tristeza parece ser muito prolongado, acompanhado de outros sintomas. Eu mencionei anedonia, hipobulia, mas pode haver uma alteração da qualidade do pensamento de maneira persistente, como desesperança, que é a perda, né, da visão de futuro. A pessoa começa a acreditar de maneira pessimista que nada vai dar certo, que as coisas não vão acontecer. Uma perda de valor próprio, né, que é a autoestima rebaixada, então a pessoa pode começar a se sentir sem valor próprio. Ela começa a dizer que é um peso, né? Que é o que a Ana diz, né? Que é o que ela disse, exatamente. Sentimentos de culpa, de forma desproporcional. Às vezes a pessoa pode ter parcelas de culpa, sim, pode acontecer. Mas o sentimento do depressivo é muito intenso, é muito desproporcional, não é? Uma visão desolada de futuro, que a gente chama de prospecção vazia. Ele vê o futuro dele como algo sem propósito, que talvez não valha mais a pena. Nesse cenário todo, a vontade de viver pode começar a ficar comprometida e, eventualmente, pensamentos sobre morte ou até sobre suicídio. Eu não queria que você perdesse o eixo do seu pensamento, mas eu já você perdi, falou, né? agora é tarde. Então volta depois, não. só anota de onde você, né, onde você estava, porque eu vou fazer, né, um retrocesso significativo que você falou. Você falou sobre a não ocorrência de eventos, né, desencadeadores. Não a obrigatoriedade dessa, você não falou como fosse obrigatória a não ocorrência. No caso da Ana, né, ela primeiro tem um rompimento afetivo, né, de um relacionamento, e depois no trabalho, enfim, não atingiu uma meta. Enfim. O que dá para se comparar, né, é que um evento ele é mais significativo, né? O inicial, quer dizer, a ruptura afetiva é mais forte, né, como impacto, do que, né, ela não ter atingido uma meta no trabalho. Sem que, acho que traz para a gente a rigidez, né,
que essa personalidade dela tem. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é relevante também os episódios, né? Então, o que a gente vai vendo, às vezes, no curso de uma depressão. Às vezes você tem um fator desencadeador, né? Muito importante, você tem um evento muito importante, aí você tem eventos sequenciais, né, em outros episódios não tão significativos, até que você vai tendo o surgimento, né, da doença da depressão. Então, a depressão vem aí surgir num segundo, terceiro, quarto episódio, sem mais fatores que desencadeadores. Né? Sim. Ela vai tendo uma progressão, a depressão vai tendo uma progressão como um caminho que vai se formando independente de eventos de vida. Né? O que eu acho muito interessante é que, conforme eu vou ouvindo a Ana, a gente vai... Eu, como psiquiatra e psicodramatista, então olhando sempre... Eu sou analista psicodramático, eu também olho para o lado mais psicodinâmico. E quando a gente olha para o lado psicodinâmico, a gente lembra do nosso querido amado Freud e olha para a mamãe. Mas não é a mãe que a gente quer dizer exatamente, mas é o clima, né? O clima que formou a personalidade dessa pessoa. E a gente vê que é uma personalidade muito rígida, né? Se a gente for analisar, ela começa dizendo, quando as coisas dão errado na vida dela, ela atribui a culpa a ela. A culpa até pode ser dela, pode não ser, a gente precisaria de mais dados de história. Mas você veja, ela fala, o relacionamento terminou. Ela está passando por um grande dissabor. Mas a estrutura mental dela faz com que ela vire contra ela e a Ana dissesse para Ana, Ana, você é a culpada, a coisa acabou por sua causa. Você fez errado, você tá... Né? A mesma coisa a gente percebe quando vê que ela foi mal avaliada. O clima que se instala na mente dela... da Ana dizendo para Ana, a culpa você foi mal, você foi péssima, você foi mal, você vai ser demitida. Teve gente que bateu meta, você não bateu. Ah, não, mas muitas pessoas não bateram, mas você não bateu e você tem que bater. Como você não vai bater? Então esse tipo de coisa mostra pra gente que a Ana pensa assim, que esse é o jeito dela agir. Né? E a gente começa a olhar um pouco para a história familiar, né? Por exemplo, o pai era um cara que se superou, né? Era um cara muito pobre que se superou. Então aí você já vê que tem uma coisa meio de garra na família. Não, tem que mandar ver, pode criar aqui um clima de cobrança. E a mãe, uma mulher muito exigente. É bonita na cena quando ela vai falar da mãe. Se puder pôr exatamente quando ela vai falar da mãe, porque ela muda toda a linguagem corporal. Né? Ela tá falando, ela fala do pai, fala que se dá muito bem com o pai, etc. E, de repente, ela começa a entrar nessa história da mãe. Quando ela diz que a mãe é uma pessoa extremamente cobradora, exigente, que a casa era um brinco, que tudo tinha que ser certinho. Ou seja, esse é o clima. Vamos ver se a gente vê agora. Né? Exigente. Ó. Repara que ela fala da mãe, ela olha para cima e cruza os braços, né? Ou seja, ela fecha a linguagem corporal. Ou seja, é um tema sugerindo para a gente que ela vai falar de um tema muito espinhoso, né? Ela se mostra um pouco mais tranquila quando fala do pai do que quando fala da mãe. Então é uma figura que nós vamos ter que pesquisar. Isso não quer dizer, porque os psicanalistas têm essa fama de que culpa tudo a mãe, não quer dizer exatamente isso. Vai quer dizer que o clima que foi importante para o desenvolvimento dessa personalidade foi um clima muito cobrador, um clima de muita exigência, né? Que faz com que muito provavelmente ela tenha uma série de sabores na vida, né? Sim. Eu quero fazer a contraposição, né, em relação à depressão, e a gente vê, acho que isso no consultório muito frequente, né, pacientes com depressão que trazem essa rigidez e quando as coisas dão certo, não há uma certa não há uma comemoração, né? Não há uma visão de que olha o que eu fiz, né? Claro que a gente vai fazer assim, colocar o à parte, né, aquelas características mais narcísicas que algumas pessoas têm, né, que fazem isso e acham que fizeram demais, mas nessas estruturas mais rígidas, como da Ana, dentro de um quadro de depressão, né,
parece que isso se agrava, ou seja, as conquistas, né, elas perdem importância em relação a eventos que podem ser negativos, não determinantes de uma catástrofe, mas que são negativos e que dentro da depressão tomam, enfim, esse corpo muito maior, né? E há um sofrimento muito grande pelos eventos negativos e não há comemoração, né? Sendo mais uma vez de conquistas, de né? conquista dentro das conquistas, né? Eu acho que como o caso, né, que nós estamos analisando, ele é um recorte, né, da fala dela. Talvez no consultório a gente exploraria mais antecedentes da história de vida dela mesmo, né? Porque para construir um perfil da personalidade da pessoa, a gente precisaria fazer um diferencial de como ela funcionava e de como ela está, né? Será que houve uma ruptura grande demais no funcionamento dela? Funcionamento, eu quero dizer, a forma como ela lida com as coisas, com as pessoas, como ela interage. Será que ela sempre foi um pouco endurecida com as coisas, rígida, como o Rodrigo colocou? Ou será que não, e a gente está vendo um momento onde houve uma quebra, uma distorção da forma original de como ela se porta, não é? Por que eu estou falando isso? Eventualmente, uma pessoa em estado depressivo, ela não se reconhece muito bem. Ela começa a se estranhar, ela começa a ter a impressão de que ela não é daquele jeito, só que ela não consegue conter aquilo. Ela não consegue recuperar a vida, a empolgação que havia em outros momentos. Mas existem pessoas que já vêm de uma estrutura de personalidade de base que funciona como se fosse uma espécie de campo fértil para a depressão, né? Elas podem deprimir com um pouco mais de facilidade a depender de fatores externos. Aí eu vou, de novo, ao encontro do que o Roberto disse. Sim, né, as depressões, isso também pacientes perguntam, né, é uma pergunta muito comum. A depressão sempre vem porque aconteceu alguma coisa? Eu falo para eles assim, olha, eu acho que tem 3 possibilidades. As depressões claramente reativas, que são aquelas depressões que porque aconteceu alguma coisa, algum tempo depois, graças àquela experiência emocional pesada, intensa, aquilo marca tanto a pessoa que ela acaba deprimindo nos próximos dias e semanas, sem conseguir retornar ao seu estado emocional satisfatório, equilibrado. E claramente a gente sabe que existe uma correlação causal com alguma coisa. Existe um outro tipo onde a pessoa não identifica tão claramente o que aconteceu. Não aconteceu muita coisa, tal, mas existe. Só que está escondido. Só que não está muito óbvio, não está claro. Aí, durante uma consulta, numa avaliação mais profunda, você vai desvendando possibilidades, as relações interpessoais mais íntimas, enfim, e de repente surge alguma coisa que pode ter uma relação causal. Mas também existem aqueles quadros que tinha um autor chamado Jaspers, famoso na psiquiatria, que ele mencionava a tal de depressão chamada endógena, que ela não teria absolutamente correlação com nada do que aconteceu na vida. Não é o caso aqui que a gente está analisando, tá? Mas são pessoas que, por algumas propensões muito biológicas, muito até genéticas, de certa maneira, simplesmente começam a deprimir. Out of the blue, assim, do nada. Por que sim? Porque um dia ela poderia começar a ficar hipertensa, um dia ela poderia começar a ter uma questão de saúde, o diabetes, um dia ela começou a ter depressão. Existe. Out of the blue. Out of the blue. Gostou, né? Você gostou? Essa eu guardei para falar hoje aqui, né, no nosso programa de inauguração. Tô anotando. Vai anotando, você vai crescer com isso, tá? Eu sei. O seu inglês vai ficar... Então, e é isso, então. Agora aqui, por que eu mencionei isso? Porque algumas pessoas que têm uma depressão mais com essa característica endógena, elas sofrem demais procurando o motivo e se culpam. Não, mas eu tenho uma família boa, eu tenho um trabalho, eu tenho saúde, minhas pessoas queridas estão bem, eu me sinto assim, ela se culpa mais, isso aí só prejudica o caso, tá? Mas, resgatando aqui a nossa paciente, ela realmente...
ela teve, como o Rodrigo colocou, eu acho que ele vai falar mais também, sobre essa forma dela lidar com as coisas, talvez por um histórico de formação de personalidade, ela teve dificuldades para lidar com situações difíceis. De frustrações, né? Frustrações que são cabíveis. Alguém pode estar pensando aí no outro lado da tela, mas quem não fica, não é normal ficar triste, aborrecido, terminou um relacionamento, teve um problema no trabalho, coisa assim. Então, as reações emocionais têm... Claro que sim, até o que não certo é ponto. normal, né? Tipo, você querer se matar porque você terminou um relacionamento. Aqui a gente tem um problema grave. Existe essa zona limítrofe que pode não ser muito fácil de delimitar entre o que seria uma reação emocional saudável, esperada e razoável e o que pode ser considerado patológico, né? Isso é um debate, mas que em psiquiatria a gente tem algumas ferramentas para suspeitar que já está patológico. Não é, Roberto? Sim, eu tenho algumas questões aí, algumas ponderações a serem feitas. Né, eu gosto da sua meditação. Você medita quando você vai falar. Eu acho que quando ele começa a falar... a gente pode dizer dicas, daqui a pouco a gente dá uma dica, a gente vai falar da meditação. Exatamente. Então eu gostaria de fazer algumas, assim, 100% correto, assim, a explanação 90, né? Do Ricardo enfim, tem o poder da palavra, né? Agora, pedindo a palavra para mim, tem uma questão que acho que vale a pena, que dentro da dependência química a gente fala muito, né, de fatores de proteção e fatores de risco a determinadas situações. E isso eu expando para a psiquiatria como um todo, né? Eu vou pegar, né, a questão da fala dessa estrutura de personalidade da paciente, então histórico é muito importante, né? A anamnese, uma das coisas que acho que são fundamentais, né, da anamnese é, por exemplo, a religião, né? O paciente é religioso ou não. A gente sabe que aqueles pacientes mais espiritualizados, religiosos, tem uma proteção maior em relação a, por exemplo, o suicídio. É até curioso, porque tem alguns pacientes que ficam bravos quando a gente pergunta qual que é a religião, né? Sendo que isso é uma ferramenta diagnóstica, né? A gente pergunta não para fazer qualquer... Exatamente. É um dado muito importante. E como o fator, né, que eu estou colocando de risco ou proteção, isso também, às vezes, a própria religião pode surgir como um fator de risco, que é aquele indivíduo que se vê deprimido e dentro do seu contexto religioso, as pessoas falam assim, né, você está deprimido porque você não tem fé o suficiente. Nossa, né? eu já ouvi muito isso. Você não tem fé o suficiente, então por isso que você não melhora da depressão. Porque a depressão ainda o pessoal vê misturado com a religião. Então, né, a depressão sobreposta a questões religiosas, que é um tema, acho que, bastante delicado, né, a gente se aproximar, mas eu só queria, né, colocar a depressão no sentido desse olhar, né, o quanto que uma situação que poderia ser uma situação de proteção passa a ser uma situação de risco. Ou seja, ser religioso... de uma maneira geral, é um fator de proteção. Mas começar a se cobrar e se culpar por estar deprimido, né? Apesar de ter uma crença muito grande, apesar de seguir uma vida religiosa, né, intensa, isso pode ser um fator aí, se transformar num fator de risco. Né? Eu costumo dizer para os pacientes assim, não é porque você tem um mundo externo maravilhoso, você tem carro, família, casa incrível, a sua fé em Deus, não é porque você tem isso que você vai ter um mundo interno maravilhoso. Tem pessoas que não têm nada disso, tem pessoas que são absolutamente desfavorecidas, mas ela tem um mundo interno bom. Ela não necessariamente vai deprimir. Agora, se você pegar uma pessoa com um mundo externo super favorável, ok, maravilha, mas o mundo interno bem destruído, ela é uma candidata a desenvolver uma das depressões reativas, aquela depressão que a gente consegue encontrar a causa, né? E daí vem essa história que eu já ouvi, talvez vocês também, provavelmente, que a depressão é uma doença de rico, né? Que talvez não tenha... Precisa de um tanque ou de uma enxada. Falam isso, né? Mas de maneira alguma, né? De maneira alguma. Basta você ser humano para poder
ter depressão. Mas eu acho que tem algumas considerações. Eu vou fazer, óbvio, considerações que talvez não estejam, né? Ou seja, você vai supor, absolutamente... nós vamos pro né? fight. Eu acho, não estejam absolutamente embasadas, né? Por artigos que eu possa citar de uma maneira, né? Ele já tá se que eu possa calçando, listar, você vê né? Ou seja, não Eu vai já tô vir me coisa boa. preparando aqui, assim. Tá se Ainda bem que precavendo. tiraram, né? Enfim, outros objetos em cima da mesa. Mas, assim, o que... A gente sabe, isso é sabido que, por exemplo, né, uma perda financeira muito significativa, há risco desse indivíduo vir a deprimir e aí ele se coloca num risco maior até de suicídio. Então a gente sabe, né, que quedas, né, financeiras muito significativas podem colocar esse indivíduo num quadro de depressão, num adoecimento mental de maneira mais significativa. Mas eu também acho que o mundo de menor apego, né, pode promover um pouco mais de saúde mental, né? Então, se a gente tiver menos a necessidade de coisas, né, materiais, eu acho que isso pode propor, né? Então, uma coisa mais minimalista mesmo, né? Ser, assim, de alguma forma, um facilitador para que a gente tenha também uma saúde mental mais rígida, né? É interessante que existe muita discussão de qual que é o conceito biológico da felicidade, né? O que é felicidade do ponto de vista biológico? Isso é uma coisa que a gente não sabe, né? A gente sabe o que é o prazer do ponto de vista biológico. Que o prazer está ali ligado à liberação, por exemplo, de dopamina ou uma série de outros neurotransmissores. Mas a felicidade a gente não sabe. E alguns estudos, curiosamente, não são absolutos, né? Mas eles sugerem que ter experiência, tentar durante a vida acumular mais experiência do que bens materiais, seria mais propenso a desenvolver o que a gente chama de felicidade, né? Eu acho que biologicamente, eu estava vendo algo a esse respeito, parece que a experiência, como você disse, essas experiências favoráveis, positivas, onde a pessoa se sente satisfeita, cumprindo um desejo que ela sempre quis e coisas do tipo, elas vão mantendo o tônus médio de um neurohormônio chamado ocitocina em níveis mais elevados do que pessoas que não fazem essa autossatisfação. E a ocitocina é dita, entre aspas, como se fosse o hormônio da felicidade. Que está muito ligado à experiência, né? A experiência, exatamente. Então, eu tenho esse viés, né? Eu tenho essa ideia de tentar sempre correlacionar, acho que os colegas também, né? Tentar correlacionar sempre. Isso é próprio da psiquiatria, na verdade, né? O que acontece na experiência humana aparentemente abstrata, será que existe um correlato biológico acontecendo no cérebro dessa pessoa? A gente parte do pressuposto que sim, tem. Às vezes nós conhecemos detalhadamente como é esse correlato biológico. Do prazer, por exemplo? Às vezes ainda não. Então, acho que, aliás, isso que é interessante do estudo do processo do fenômeno da mente, né? Como que a mente, algo tão aparentemente abstrato, pode ser processada por uma máquina biológica chamada cérebro. Isso é incrível, é muito interessante, né? Por isso, psiconaute-se, né? Exatamente. Venham se tornar psiconautas. Né? Siga o nosso canal, deixe seu like, ative os sininhos da notificação, depois de adicionar, logicamente. E façam comentários. E faça comentários, né? por favor. Comentários, perguntas, às vezes, né? Isso, será um prazer enorme. Aliás, eu acho que é um momento da gente dizer, se você tem uma história de saúde mental, se você quer compartilhar com a gente a sua história e quer trazer para que a gente analise e discute sobre isso, vai ser um grande prazer. Vocês mandem para a gente um e-mail dizendo exatamente, contando a sua história, e depois a gente vai trazer uma atriz, um ator, para interpretar e a gente discutir exatamente isso, de tal forma que a pessoa fique completamente anônima, como foi o caso da nossa querida Ana Maria, né? Agora, um pouco da Ana Maria... Desculpa, eu te interrompi. Não, eu ia falar do caso ainda, assim, a gente pode discutir ainda sobre como que ela chegou em depressão, por que a gente suspeita que seja um quadro de depressão, mas também, e aí, o que a gente faz uma vez, né? O que o psiquiatra faz? Tá, eu tenho aqui comigo um paciente com depressão, e agora? Deixa eu só voltar um passo que eu ia falar Claro. um pouco antes, porque você veja que ela teve alguns erros, né? A Ana Maria cometeu alguns erros importantes no tratamento dela. Você veja que
O médico realmente introduziu a medicação, foi aumentando até que ela ficasse bem, isso é uma prática extremamente comum, e faz parte, é protocolar, faz parte do protocolo, mas depois ela para o remédio por conta própria. É importante que a gente entenda que existe um período que é estatisticamente comprovado de que você precisa tomar a medicação para prevenir a recaída. Né? E ela não fez isso. Você vê que logo depois ela veio a recaída. Aí ela conta que ela sempre se deu bem com a chefe, ou seja, ela sugere até... É lógico que isso precisa de uma conversa mais profunda na consulta, mas ela sugere um antecedente pré-mórbido bom. Ela se dava bem com a chefe, se dava bem com as amigas, tudo. E, de repente, ela sempre foi bem avaliada, de repente, ela é mal avaliada. Quer dizer, essa má avaliação veio porque ela já estava deprimida, e então a gente teve um desempenho diminuído, né? Ou não, tudo bem, ela foi mal avaliada porque um monte de gente foi. E aí ela entra com a coisa da autocobrança, da acusação, coisas como essa. Né? Então são coisas que a gente tem que ver. Porque, de alguma forma, eu tenho uma leitura, não sei se os meus colegas concordam, que, de alguma maneira, a depressão ela indica uma relação negativa da pessoa com o mundo. A gente tem essa estrutura da personalidade. Às vezes a religião traz uma rigidez impressionante que faz com que a pessoa não consiga praticar os desejos dela, né? A pessoa tem uma série de freios. Ou a gente sabe também que a falta de exercícios físicos é propensa a desenvolver depressão. Tabagismo pode desenvolver depressão. Alterações, o que você come. Né? Essa é até minha tese de doutorado. Eu tô estudando justamente isso, o eixo intestino-cérebro, como o intestino, as bactérias do intestino podem fazer com que a alteração daquelas bactérias pode fazer com que o indivíduo fique deprimido. Não é à toa que a gente tem uma correlação muito grande entre síndrome do colo irritável com depressão, doença de Crohn com depressão, etc. Então, assim, de alguma maneira, aquela pessoa, a depressão é como se fosse um aviso dizendo, tem coisa errada. Alguma coisa está errada aqui, a gente precisa fazer um reparo. E o que é difícil é porque, reparando a sua última fala, às vezes não é alguma coisa, mas algumas coisas. Exatamente. Né? Isso que é difícil, é multifatorial. Às vezes a gente fica caçando, ou até o próprio paciente, os familiares do paciente caçando esse único fator, a coisa que aconteceu que fez a depressão. Pode existir uma coisa, mas podem existir 10 coisas. Às vezes uma coisa muito forte, muito intensa. Às vezes 10 pequenas coisas que foram se somando. Né? Não, duas questões que eu acho que você fala, né? Não concordo plenamente, né? Quando você fala da relação negativa, né, com o mundo. Que então o deprimido tem uma relação negativa com o mundo. Eu acho que aí eu volto ao que o Ricardo falou da questão endógena, que não, eu acho que o que pode acontecer na depressão é ele passar a vir a ter uma relação negativa com o mundo decorrente já do quadro depressivo. Não que isso seja... Ou seja, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Exatamente. O que vem, né? Então, o que vem antes? Né? Isso é uma pergunta que a gente não tem como responder, né? A gente ainda não tem, talvez um dia consiga. Eu acho que... Mas eu justamente vejo que, assim... eu até entendo que pode ser por uma configuração genética. Eu acho que a pessoa pode nascer geneticamente predisposta. A gente sabe que durante a gestação, por evento, porque a pessoa tem uma genética e hoje em dia a gente estuda muito o que a gente chama de epigenética, né? Então, por exemplo, uma mãe muito estressada, o estresse está ligado à liberação de um hormônio chamado cortisol. O cortisol, por exemplo, cai na corrente sanguínea. Quando ele vai para o cérebro, ele bagunça todos os antidepressivos naturais, porque o próprio corpo libera antidepressivo. A gente não precisaria de antidepressivo externo. A gente precisa quando desregulou aquilo. Serotonina, noradrenalina, dopamina, são todos antidepressivos naturais, né? Mas a grande questão é que, de alguma forma, aquela pessoa, ela perdeu ela não está liberando essa quantidade de substâncias. Desculpa, eu voltando agora para a mãe. Então, a mãe, que é muito estressada, começa a liberar cortisol. O cortisol vai para o cérebro, faz essa bagunça, mas também entra na placenta. Depois ele vai lá para o útero. Quando ele chega no útero, ele entra no cérebro da criança. E a criança, para dar conta de todo aquele cortisol, ele começa a fazer o quê? Aumentar a quantidade de receptores de glicocorticoides.
E isso já cria uma marca nela, porque ela, durante toda a vida, tem uma programação de produzir um certo número de corticoide. Então você veja que tudo surge de alguma relação negativa. Da questão da gestação, de uma gestação mal feita por vários fatores, lógico que não tem culpados, mas mais ou menos nessa Pegando situação. carona nisso que o Rodrigo falou, realmente, isso daí vem uma questão, né? Sai bastante do nosso caso aqui, mas tem a ver com depressão, quando uma gestante está deprimida. E aí? Ela vai poder fazer o tratamento com remédio ou não? Compensa ou não? Aí entra numa questão de custo-benefício de compensação. Sempre que possível, não tomar nada. Sempre que possível. A depender do grau depressivo, às vezes tem que tomar sim. E não é qualquer remédio que pode. Existem alguns que têm perfil de segurança bem elevado. Outros são contraindicados. Por quê? Por que correr esse risco? Por exemplo, uma gestante deprimida em grau depressivo intenso entra nisso que o Rodrigo falou. O estresse emocional próprio do estado depressivo eleva a níveis de corticoides endógenos e que, blá, 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 pode fazer mal para essa questão psicológica futura da criança. Marcou, né? A personalidade da criança, de alguma forma. Então, até por isso, vale tentar promover a melhor saúde mental possível ao longo da gestação para a gestante e, por tabela, o feto em desenvolvimento. E com isso a gente consegue ir aos poucos desmistificando a ideia da medicação, né? Você ia falar sobre tratamento aquela hora. Tratamento, mas você entrou nisso, né? Você acabou falando sobre ela ter começado um tratamento com um medicamento X, melhorou e depois parou. E isso é o filme mais comum da sessão da tarde. É muito comum, é muito comum. A pessoa melhora e fala, bom, tô melhor, afinal eu estava mal, tomei um remédio, faz sentido, a pessoa isso consegue. Quando não para logo de imediato, né? Após a melhora mesmo, né? Mas nem aquela coisa que a gente fala... Não dura 6 meses que nem ela, né? Exato. E aquelas vezes a gente fala, o paciente parou de vir no meio do tratamento, daqui a pouco ele volta, espera um pouquinho. Pois acaba acontecendo, né? A pessoa... Mas qual é o racional por trás disso? Eu consigo entender. Não concordo, mas eu entendo. Porque a pessoa estava mal, estava em sofrimento, começa um tratamento, ela melhora. Melhorei, para que tomar remédio? Eu paro. E esse processo de melhora, às vezes, não demora tanto. Então, a pessoa pode fazer o tratamento por 1 mês, 2 meses e para. O que é o problema disso? O problema é que o sistema nervoso não teve tempo hábil para ser devidamente estabilizado com a ajuda da medicação. O medicamento tem um papel importante e que vem muitas vezes ao lado de uma boa psicoterapia, tá? Isso não são práticas excludentes. Tem gente que coloca a psicoterapia e os remédios em times diferentes. É Palmeiras e Corinthians, exatamente. Né? Isso não ou deve. Como religião e tratamento. E não tem que ser assim, não faz nenhum sentido isso. A psicoterapia afeta o funcionamento neuronal. Afinal de contas, a interação interpessoal afeta o funcionamento neuronal de várias maneiras, né? Tanto que o ser humano é um indivíduo sociável, né? As pessoas mais inseridas socialmente, elas estão um pouco mais protegidas de depressão do que as pessoas mais isoladas, né? Ter amigos é um grande protetor. É um grande protetor. Vai do traço de personalidade das pessoas, mas sim, em geral sim. Né? Não um amigo que nem Roberto Canton. Esse é um problema, mas... Dá pra chamar de amigo? Boa pergunta, desculpa. Não sei. Bom, tô me retirando. Aí você... Bom, mas enfim, essa coisa do medicamento, muitas pessoas olham com um olhar torto. A própria paciente, do nosso caso, ela fala, eu não queria tomar medicação, eu tinha que dar conta. Eu sinto que eu tinha que dar conta. Não é de todo errado a essência do que ela fala quando a gente está falando de questões de vida gerais. Sim, as pessoas devem trabalhar uma questão de resiliência, de condição de lidar com adversidades, momentos difíceis e tal. Mas existe o ponto onde é preciso olhar para si e falar, bom, alguma coisa está fora do que eu consigo sozinho, né? Alguma coisa passou do ponto, eu preciso de algum apoio externo. Pode ser por terapia, ou por medicação, ou por ambos. Ou por ambos. E isso, mas como eu vou saber quem buscar? Busca um profissional. Um profissional bem qualificado, bem intencionado, ele vai saber avaliar qual é o caso, se é só terapia, se é só medicação, se são ambos.
né? Os melhores resultados costumam ser com ambos. Exatamente, e tem bastante estudo suportando essa ideia, né? Do que a associação medicamento com psicoterapia é fundamental. Eu tenho um modelo, né? Que a depressão, a ansiedade, elas são aquela coisa, né? A gente consegue, como a gente percebe claramente a alteração química, a gente consegue controlar isso com a medicação. Mas a psicoterapia ela vai entrar em todos os possíveis desencadeadores daquele evento. Então, a gente, às vezes, consegue manejar, né? Por exemplo, uma pessoa entrando um pouco na terapia cognitivo-comportamental, né, nas crenças fundamentais que o Aaron Beck trazia, que na verdade nada mais é do que uma releitura do superego, né, disfarçada. Ele era um psicanalista, vamos lembrar. Mas ela tem uma crença fundamental. Então, o psicólogo, o psiquiatra que atende terapia, ele consegue entrar um pouco nessa crença e desmobilizar, né? Fazer com que a pessoa mude o jeito de pensar, né? A terapia cognitivo-comportamental, a partir da premissa de que a cognição gera uma emoção e depois um comportamento. Se você muda o pensamento, a cognição, no caso o pensamento, você muda o comportamento. Então a terapia ajuda demais disso, né? Uma das vertentes de terapia, né? Sim, sim. Só que eu acho que tem que também ter bastante cuidado quando a gente faz essa fala, porque quadros graves de depressão, né, quando você tem uma depressão muito grave, uma depressão psicótica, é muito difícil abordar em termos de psicoterapia. Né? É difícil você colocar alguém com uma gravidade muito grande, né, para ser trabalhado dentro de uma psicoterapia. Eu concordo em termos. Eu concordo em termos. Porque assim, eu acho que se o quadro psicótico é inquestionável. O que é quadro psicótico? A pessoa saiu da realidade. Então a pessoa está tão triste, que ela começa a achar que ela está apodrecendo. Fala deprimido, para não confundir. Exatamente. Está tão deprimido, que ele começa a achar que ele está apodrecendo, que ele está sendo perseguido, ou seja, ele quebrou com a realidade. Aqui não tem o que fazer. Aqui nunca, a única coisa que duas coisas que conseguiram resolver, a eletroconvulsoterapia e as medicações, apenas isso. Agora, se a pessoa está bastante deprimida, mas ela não tem um quadro psicótico, eu acho que é possível abordar na psicoterapia. Fica bem. É lógico que vai ser preciso. Alguém que está muito apático, né? Que vai sentar numa sessão de psicoterapia e não vai conseguir ter, enfim, uma mínima interação, né? Eu acho que aí é mais difícil a gente trabalhar. Eu acho que é um facilitador, né? Conforme o medicamento entra e você ameniza aquele sintoma depressivo que é como um paredão até da comunicação interpessoal, você favorece os processos de terapia. Né? A terapia é um processo que vai andando em paralelo a uma melhora medicamentosa. E já que eu estou falando de medicamento, eu gosto de destacar o seguinte: muitas pessoas têm uma ideia, muitas mesmo, tá? Que assim, eu vou tomar um remédio, aquilo é um paliativo e eu não vou tratar o meu quadro. Se a gente olhar pelo que propõe a ideia do tratamento com antidepressivo, não é bem isso. Ele trabalha no sistema nervoso, aliviando o sintoma, mas depois da melhora completa atingida, aí foi o erro da Ana, da nossa paciente do caso, é necessário manter por um prazo estipulado. Existem casos que tem que ser 6 meses ou 1 ano, em casos de recorrência de depressão até mais tempo, porque ao longo desse tempo, o sistema nervoso central, em particular o cérebro, ele vai passando por processos de neuroadaptação. No começo, o antidepressivo faz um efeito que pode-se dizer assim: eu estou bem por causa do antidepressivo, ele está me segurando. Mas ele regula a neuroquímica de alguns eixos cerebrais e ele permanece ali agindo, e ao longo de meses, essa permanência de ação facilita processos de rearranjo daquele funcionamento cerebral naquele circuito específico, e lá na frente, quando você tenta fazer o tal do desmame da medicação, você vai percebendo que o paciente continua com a estabilidade então conquistada. Porque o remédio conseguiu facilitar aquele rearranjo neuronal, aquela readaptação de receptores e de sinapses e coisas que o medicamento produz, facilitando esse processo. Interessantemente, a psicoterapia faz isso também.
né? Exatamente. Faz isso também, só que de um jeito talvez mais moroso. Sim, vamos admitir, é um processo talvez mais longo. E para casos mais graves, como o colega Roberto Canton, nobre que, colega, nobre colega disse, talvez a gente não possa gastar esse tempo precioso. Uma pessoa, por exemplo, que está com a grave intenção de cometer algo contra si mesma ou até beirando um sintoma psicótico, algo assim, o medicamento precisa estar presente. Em dado momento, se aquele caso em particular inspira o médico a perceber que tem um funcionamento de base, de como a pessoa vê o mundo, de como ela vê a si mesma, de como ela vê os outros, que são as crenças centrais, né, fundamentais lá da análise cognitiva, aí talvez isso mereça ser abordado. E que não necessariamente no momento de maior crise, né? Eu acho que isso é o ponto. Isso, né? Essa fala. Exatamente para colocar dentro da depressão, que a gente tem diversas intervenções, né? Intervenção medicamentosa é uma delas. Você falou também, né, da eletroconvulsoterapia, hoje de aplicações de cetamina. Que um dia a gente vai ter que discutir eletroconvulsoterapia, porque esse tema... É um tema também... A própria cetamina também, acho que é algo bastante interessante. Sim. As intervenções de medicações não via oral propriamente, intervenções que não sejam as mais... O que eu quero dizer é que existem casos tão graves, né, que a psicoterapia ela precisa entender que o tempo dela pode não ser aquele. Né? Eu acho fundamental, e você falou, né, reiterar uma das suas falas, né, que às vezes a crença de pessoas e até terapeutas, né, infelizmente, acabam tendo aquela que eu falo, né, do ponto de quebra do cristal, né, que então precisa encontrar alguma coisa porque gerou... E não é bem assim, a questão é multicausal, né, multifatorial e multicausal. Então, várias questões desse indivíduo que teve essa quebra, e por isso que até reforço também, né, a fala que a gente teve, eu acho que o indivíduo se torna negativo e as consequências da depressão vão agravando as relações, né? Então, o indivíduo ele vai se isolando, então ele vai perdendo aquele apoio de proteção que antes tinha na questão social, ele vai agravando a relação conjugal dele, então aquela questão que também se colocava como proteção passa a ser um problema, porque é um cara que hoje não produz a mesma coisa, que não levanta da cama, que não, né, assim, que a esposa, ou vice-versa, né, vai ver o companheiro ou a companheira como, poxa, mas o cara tá aí, né, tá jogado, que... Vai começando a ter um olhar, né? Uma repercussão na questão sexual, né? Na sexual, na financeira, quer dizer, então você vai ter uma série de consequências que são retroalimentadas, vai né? só intensificando o quadro. Né, no quadro depressivo, ele vai se instaurando e ele vai trazendo consequências para sua retroalimentação, para sua manutenção. Isso também é bastante complexo, né? Onde esses mecanismos, eles continuam se perpetuando, né? Sim. Antes da gente continuar falando de depressão, vamos ouvir a dica de saúde mental que o Ricardo Abel vai dar hoje. Dica de saúde mental. Bom, eu pensei o que falar de uma dica, uma maneira resumida, simples, e eu pensei que um assunto muito interessante é o sono. Preste atenção no seu sono, porque o sono, ele fala minha essa, tá? Eu estou falando isso de maneira figurativa, mas ele é metade da saúde mental. Metade da saúde mental é o sono, um bom sono. A outra metade são outras questões. Por quê? Pessoas que sofrem de insônia, que dormem muito mal, elas aumentam o risco de vários transtornos mentais, ansiedade, depressão, falhas cognitivas ao longo do dia, como dificuldades de atenção e memória recente, além de um sentimento de fadiga, de desânimo, aumento da irritabilidade. Tudo isso prejudica a qualidade de vida de qualquer pessoa, né? Além disso, o dormir mal, ele não só causa, mas ele também pode ser a consequência sinalizadora de alguma questão emocional que está se instalando. Transtornos ansiosos e depressivos habitualmente prejudicam o sono de alguma maneira. A pessoa demora muito para dormir, acorda várias vezes. Então, existe uma relação até de quem veio primeiro, o seu ovo ou a galinha, em termos de sono e saúde mental, porque um afeta o outro e o outro afeta um. Então, preste atenção no seu sono, não tem mal nenhum dormir mal de vez em quando,
Mas, quando isso se torna recorrente, persistente, procure uma opinião de um médico, pode ser um psiquiatra, por exemplo, e vamos rever o que está por trás disso. Ok? Ok. E o que a gente faz com a nossa paciente Ana Maria, de 35 anos, né? Pois é. Dr. Roberto Canton, o senhor tem a palavra. Eu acho que, assim, não há dúvida, né, de medicar, dar um antidepressivo, introduzir um antidepressivo e também indicar a psicoterapia, né, para ela, porque eu acho que nesse caso, sem dúvida nenhuma, até pela apresentação, né, sugestiva de uma rigidez aí, de uma personalidade, enfim, com características mais rígidas, acho que a psicoterapia é fundamental. Você vê que a gente continua, sempre o conceito é esse, né? Procurar um psiquiatra. O psiquiatra não é médico de louco. Falar que o psiquiatra é médico de louco, eu costumo dizer que é como falar que o oftalmologista só atende cego. Lógico, o psiquiatra atende aquela figura que a sociedade chama de um jeito horroroso de louco, atende também. Mas ele atende casos de depressão, de ansiedade, assim como o oftalmologista atende miopia, conjuntivite, né? Então, assim, procurar o psiquiatra, a gente precisa tirar o que a Associação Brasileira de Psiquiatria chama de psicofobia. Nós temos que tirar um pouco disso, né? Exato. Roberto Canton, qual que é a sua frase do dia? Bom, a frase do dia... Eu vou falar a frase do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra e ele viveu a época do Holocausto, chegou a ficar em campo de concentração, teve um enfrentamento muito grande, perdeu todos os seus familiares, perdeu a mulher, perdeu os filhos, né? E assim, a frase dele é: quando não podemos mais mudar a nós mesmos, não... Quase. Tá indo bem. Eu vou aproveitar como, né, tá aqui no... Assim, quando não podemos mais mudar uma situação, a gente vai ter que editar isso, né? Não, aí é mais legal se não editar isso. Quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E eu acho que também cabe nesse caso, né? Acho que da Ana, onde ela vivenciou essa situação aí no trabalho, né? Então ela precisaria ter um pouco mais de flexibilidade em relação ao se relacionar com isso, né? Então ela vai precisar mudar a si mesma, entendendo que ela nesse processo de mudança ela vai precisar de uma ajuda de um psicoterapeuta, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que essa coisa da mudança é interessante mudar, né? Porque a gente só muda quando a gente está em conflito, né? A gente não vai mudar quando está tudo bem. Né? Se está tudo bem, como é que você pode mudar? É sinal que tudo funciona bem. Tudo funciona bem. Você responde bem ao mundo, o mundo e você estão mais ou menos em harmonia. Né? E esse mudar a nós mesmos deve sim... Eu entendo de duas formas. De uma maneira onde ela pode mudar os seus processos internos, psicológicos, visão de si mesma, do mundo e dos outros, mas ainda também mudar a si mesma pode significar buscar uma ajuda, que alguém vai te auxiliar nesse processo e não necessariamente ficar nas suas costas, em cima dos seus ombros, o peso dessa mudança, sem ninguém te ajudar. Então, porque muitas vezes você não percebe. Isso é interessante, né? Interessantíssimo isso que você falou, porque as pessoas muitas vezes falam, não, porque eu tenho que conseguir sozinha. A Ana fala isso, né? Eu tenho que mudar sozinha, eu não aceito ter que tomar um remédio. Mas muitas vezes você não tem controle disso, você não consegue perceber aonde está o problema. Por isso que o profissional tem que ser outro. Eu, como psiquiatra e psicoterapeuta, eu preciso de outro psicoterapeuta para conseguir analisar a mim e fazer um trabalho que envolva a minha mente, assim com todo mundo. Então, acho que é fundamental, né, a gente ter essa noção de que pedir ajuda é o primeiro passo para você resolver um problema mental. Né? Sempre, sempre. Agora, nós estamos chegando ao fim e eu quero dizer para vocês que foi um prazer, quero convidar vocês novamente a adicionar o canal Psiconautas, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e adicionar bastante comentários, que a gente vai ter um prazer imenso de responder a tudo. E se você tem uma história bacana e quer que ela seja analisada pela gente, manda pelo e-mail que vai aqui abaixo, tá bom? Vamos agora ouvir a Roberto Canton, a quem cabe o monopólio da última palavra. Nossa. Que peso, que peso.
Tô sentindo toneládico. Eu acho que tem que ficar muito claro, né? E a gente, como um instrumento de informação, que a depressão ela não pode ser estigmatizada. A depressão ela precisa ser vista na sua totalidade. Ela tem que ser entendida que não é uma falha de caráter, não é uma fraqueza. Nós precisamos também ter o cuidado, né, de buscar tratamentos eficazes, né, porque todo mundo quer tomar uma coisa que seja menos agressiva o possível para o seu organismo, né? E então eu vou tomar um chá de não sei o quê, vou fazer, né? Então vocês têm aí na saúde mental especificamente, na depressão, uma série de indicações, uma série de intervenções que não são comprovadas cientificamente, mas a gente tem aí pessoas realizando algumas soroterapias, né? Coisas que a gente ouve por aí. Então, acho que nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque quem está deprimido está num momento de muita vulnerabilidade. Né? E essa vulnerabilidade ela pode, vamos dizer, cair em mãos não adequadas. Então, acho que isso vale muito a gente olhar, então tirar o estigma, pensar num tratamento eficaz. Acho que também a gente tem situações diversas que a gente tem que dimensionar a gravidade da depressão, né? O que a gente tem que evitar absolutamente é o suicídio dentro da depressão. Então, acho que são, de maneira geral, acho que são essas ponderações que eu gostaria de fazer. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Abraço. Abraço.